Bom, na aula de hoje nós abordaremos o tema redes móveis e sem fio. Primeiramente, nós faremos uma pequena introdução, descreveremos os principais conceitos relacionados a redes móveis, descreveremos as características, falaremos um pouco sobre o protocolo CDMA e, por final, nós faremos um pequeno survey a respeito de redes celulares. Bom, o número de usuários de telefones fixos, ele é menor hoje em dia do que o número de usuários de telefones celulares. Quer dizer, houve uma grande expansão, com relação aos usuários de telefones celulares. Tá? Nós vemos hoje em dia diversas empresas, diversas companhias que oferecem serviço de rede celular, tá? E o custo não é muito alto e isso, com consequência disso, nós temos uma grande expansão das redes celulares. As redes de computadores hoje em dia também têm diversos equipamentos que são equipamentos sem fios, que permitem a conexão do usuário e a sua mobilidade facilmente. Por exemplo, laptops, palmitops, PDAs, telefones IPs. E estes equipamentos sem fio, eles permitem que o usuário se conecte em qualquer rede, a qualquer hora. Isso também então, tem facilitado bastante o desenvolvimento dessas redes sem fio. Nós temos dois desafios importantes com relação à rede celular. O primeiro desafio é a comunicação em enlace sem fio, que nós veremos na aula de hoje que as características de um enlace sem fio, elas são bastante distintas em relação às características de um enlace com fio. E um outro desafio importante é com relação ao gerenciamento. O gerenciamento de um usuário móvel, quando ele se desloca, ele tem que ser feito de alguma forma. Então, quando o usuário móvel está se movimentando, imagine você está dentro de um ônibus, está acessando a internet, e esse ônibus está se movimentando com uma certa velocidade. Então, neste momento que o usuário está se deslocando, se ele está acessando a internet, tá, o que ocorre? Ele tem que ser gerenciado, então ele tem que ser localizado, porque ele vai passar por diversas redes e essas redes têm que reconhecê-lo e identificá-lo. Tá? Então, isso também é um desafio bastante importante, tá, com relação às redes móveis que nós temos hoje em dia. Elementos de uma rede sem fio. Então, vamos ver quais são os principais elementos de uma rede sem fio. Primeiro, os computadores. Então, os computadores de uma rede sem fio, eles são, como nós já vimos anteriormente, laptops, PDAs, tá? São os equipamentos que vão estar, que o usuário vai estar usando e que vão estar rodando aplicações, tá? Como vocês podem ver aí ao lado, nós temos aí algumas redes móveis, tá? Onde nós vemos os diversos laptops e temos também um outro elemento que mais tarde nós vamos ver o que é, que é o triângulozinho que vocês estão vendo aí na figura, tá? E nós vemos que esses equipamentos, eles podem estar se deslocando. Então, nós vemos aí nessa redezinha mais abaixo, um laptop que está passando de uma rede para outra, tá? Então, já vai ter que haver algum gerenciamento com relação a esse laptop, porque ele está se deslocando de uma rede para outra, tá? Então, esses laptops, eles em geral rodam aplicações que vocês estão acostumados a usar, como, por exemplo, acesso à web, tá? Ou correio eletrônico. Então, esses equipamentos, eles vão rodar essas aplicações que você está acostumado a usar. E eles podem ser estacionários ou móveis. Quer dizer, você pode estar com o seu laptop em cima da sua mesa, não está se movimentando, mas está acessando uma rede sem fio. Tá? Então, você pode ter, não necessariamente você precisa estar se movimentando. Assim como você pode estar com o seu PDA andando na rua e acessando a internet. Então, mobilidade é uma coisa e rede sem fio é outra. Tá? É importante não confundir esses dois conceitos. Necessariamente, um equipamento que tem um acesso sem fio à internet, ele pode não estar se movimentando num determinado instante. Você pode estar estacionário, tá? E, como eu já ressaltei, a rede sem fio, tá? Ela não significa mobilidade. Então, são conceitos diferentes. Lógico que uma rede sem fio permite a mobilidade, que não seria possível com uma rede com fio. Mas você pode estar acessando a internet através de uma rede sem fio e não estar se movimentando. Um outro elemento que a gente tem numa rede sem fio, que é a estação base, tá? Como vocês podem ver, a mesma figurinha aí ao lado que nós vimos anteriormente, vamos agora ver quais são as principais funções de uma estação base.
A estação básica, ela está tipicamente conectada a uma rede infraestruturada. Então, ela atua como um relay, ou seja, ela é que vai fazer a ligação do usuário, que está na rede móvel, né? Então, ele está ali se movimentando, com o quê? Com a rede infraestruturada. Então, ela faz essa ligação. Ela vai transportar os pacotes da rede sem fio para a rede infraestruturada. Então, esse triângulozinho aí que vocês estão vendo na figura ao lado, em vermelho, tá? Isso é a estação base. Tá? Então, como exemplo de estação base, nós temos, por exemplo, a torre de uma rede celular. Então, quando você vê uma torre na rua de uma rede celular, isso é uma estação base. Ela é que está fazendo a conexão justamente do usuário móvel, que está na rede móvel, que está ali dentro da sua área, com o quê? Com a rede infraestruturada. Tá? Um ponto de acesso do protocolo 802.11. Isso é um outro exemplo, né, de uma estação base. Tá? Então, nós já vimos dois elementos de uma rede sem fio. Né? Primeiro, nós vimos o terminal móvel e agora a estação base. Vamos ver agora um outro elemento da rede sem fio. O enlace sem fio. Tá? É o terceiro elemento que a gente tem de uma rede sem fio. Tá? Quais são as principais características desse enlace sem fio? Tá? Justamente, ele é usado para conectar os hosts móveis, os terminais móveis, aqui, a estação base. Tá? Eles também podem ser usados como um enlace de backbone. Tá? E justamente esse enlace sem fio, tá? Ele é um enlace que ele é broadcast, ou seja, todo mundo vai poder acessar esse enlace. Então, é necessário o quê? Um protocolo de múltiplo acesso para coordenar o acesso dos terminais móveis a essa rede sem fio. Então, nós vamos ver que existem vários protocolos de múltiplo acesso que são usados nas redes sem fio. Tá? E nós podemos ter também várias taxas de transmissão e várias distâncias. Tá? Então, um enlace sem fio, ele pode, né, conectar computadores que estão a 10, 20 metros, como pode conectar computadores que estão a distâncias maiores, a quilômetros. Né? Numa rede celular, um enlace sem fio, ele pode ser, né, ter o tamanho, né, ser do tamanho de alguns quilômetros. Tá? Então, essas taxas de transmissão e essas distâncias, elas vão variar, dependendo da rede que a gente estiver estudando. Vamos ver as características de alguns padrões para redes sem fio, tá? Então, como vocês podem ver no gráfico ao lado, nós temos aqui no eixo, né, das abscissas, né, o eixo do X, nós temos o quê? As várias distâncias. Então, nós temos, por exemplo, entre 10 e 30 metros, que a gente chama de uma rede indoor, quer dizer, uma rede que está dentro de uma sala. É um escritório, é uma sala de aula, tá? Então, isso é uma rede indoor. Aí, no eixo das ordenadas, o que nós temos? Nós temos as diversas velocidades. E aí nós vemos os padrões que existem para cada um desses pares, né? Distância versus velocidade. Então, por exemplo, uma rede indoor entre 5 e 11 megabits por segundo, tá? Nós temos que padrão? 802.11, que é uma rede local sem fio. Para a velocidade de 54 megabits, nós já temos 802.11 A e G, quer dizer, velocidades maiores. Tá? Aí, se nós formos para outdoor, ou seja, para distâncias maiores, aí nós temos outros padrões, né? Outras velocidades também, velocidades um pouco menores, porque vocês vão ver que existe uma relação, quando a gente está falando de rede sem fio, entre a distância e a capacidade. Porque quanto maior é essa distância, maior é a potência que a estação ela tem que colocar para transmitir um sinal. Então, para alcançar distâncias mais longas, em geral nós temos velocidades menores. Tá? Então, vocês podem ver aqui que todas as distâncias, né, acima de 50 metros até 20 quilômetros, são redes, o quê? São padrões para rede celular. Como nós temos aí o CDMA, o GSM, tá? O CDMA 2000, tá? Como nós vemos aí a geração 2G e 3G, que são as gerações para rede celular. E as velocidades alcançadas são velocidades menores, justamente por quê? Porque a distância é bem maior. Vamos ver agora os modos de operação de uma rede sem fio, tá? O modo infraestruturado. Tá? No modo infraestruturado, nesse modelo de operação, como é que a rede opera? Nós temos sempre a figura da estação base. Então, nós temos os diversos terminais móveis que estão aí se movimentando e temos a estação móvel. Qual é a função dessa estação móvel? Como a gente já viu da estação base, né? Como a gente já viu anteriormente, essa estação base ela é responsável por conectar esses terminais sem fio aqui à rede infraestruturada. Tá? E ela também vai ser responsável por fazer o que a gente chama de handoff.
O que é o handoff? É quando um host móvel ele sai de uma área que está sendo atendida por uma determinada estação móvel e se move para uma outra área que está sendo atendida por uma outra estação base. Então ele vai mudar de área de atendimento. Você já deve ter percebido que muitas vezes, quando você está falando no celular, de repente a sua ligação cai. Tá? Provavelmente é por quê? Porque houve, né? Você fez um handoff, você passou. Você estava sendo atendido por uma determinada estação base e passa a ser atendido por outra. E nesse momento, tá, o handoff não foi feito com sucesso, então a sua ligação cai. Tá? Então esse é um dos problemas inerentes à rede sem fio. Tá? Quando você se movimenta, a sua mobilidade, às vezes esse handoff ele não é feito com sucesso e a sua ligação cai. Então o tempo todo, quando você está se movendo, você está passando, né, a estação base que está te atendendo naquele momento, tá? Quando o sinal vai ficando fraco, tá? Ela vai deixar de te atender e o teu sinal vai sendo percebido por uma outra estação base, tá? E ela percebe que o teu sinal está chegando e é mais forte, e aí há o handoff, você passa do atendimento de uma determinada estação base para outra estação base. Só que algumas vezes isso não ocorre com sucesso, e aí a sua ligação cai. Tá? É devido, tá? Uma das causas da ligação cair, justamente essa movimentação. Você passar o atendimento, você está sendo atendido por uma estação base, e aí vai passar a ser atendido por outra estação base. Qual é o outro modo de operação que a gente tem para uma rede sem fio? É o modo ad hoc. No modo ad hoc, o que ocorre? Não existe a figura da estação base. Tá? Como vocês podem ver aí ao lado, na figura, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo vários terminais móveis e não estão vendo aquele triângulo vermelho que a gente usou para representar a estação base. Ele não está aí. Tá? Então não existe a figura de uma estação base. Tá? Existem só os terminais. E os terminais, eles transmitem uns para os outros. Eles próprios fazem o roteamento. Então você vê que um terminal móvel, que está aí no meio dessa rede, ele vai rotear os pacotes para os outros terminais móveis. Os próprios terminais se organizam e fazem o roteamento. Tá? Então é outro modo de operação. Nós vimos um modo de operação, que é o modo infraestruturado, anteriormente, que existe a figura da estação base, e agora estamos vendo o modo ad hoc, onde não existe a figura da estação base. Ou seja, os próprios terminais é que fazem o seu roteamento. Quais são as características dos enlaces sem fio? Primeiramente, uma característica é que existe a diminuição da potência do sinal. À medida que o sinal de rádio se propaga no meio de transmissão, ele vai perdendo a potência, tá? E ele passa, evidentemente, através de quê? De paredes, né? Ele passa através de portas. Isso faz com que ele perca a sua potência. Isso é uma característica, tá? Existe a diminuição da potência do sinal à medida que ele se propaga, devido aos obstáculos, né, que aparecem no meio do caminho. Uma outra coisa é a interferência de outras fontes. Existe uma frequência que é padronizada para rede sem fio, tá? Por exemplo, 2.4 GHz. E essa mesma frequência, ela é usada por outros equipamentos. Por exemplo, o telefone sem fio, ele usa essa mesma frequência. Então, existe uma interferência. Tá? Quando você está falando, né? Quando você está falando usando uma rede sem fio e alguém está falando num telefone sem fio, pode existir uma interferência. E existe também o ruído eletromagnético. Você tem um motor do lado, ele pode interferir também na sua ligação, ou seja, no sinal que está se propagando, né, do seu computador para atingir lá ali um ponto de acesso. Uma terceira característica, a propagação multicaminho. O que é a propagação multicaminho? A propagação multicaminho é o quê? O sinal de rádio ele pode chegar ao seu destino por caminhos diferentes. Nós vamos ver em seguida um slide que vai ilustrar bem essa situação. O que é a propagação multicaminho? Então, essas características, né, que eu acabei de descrever para vocês, elas fazem difícil a comunicação em um ambiente sem fio, em uma rede sem fio. Tá? O ambiente é bastante diferente de uma rede com fio. Então, todas essas características, elas têm, os protocolos das camadas superiores, eles têm que lidar com essas características de uma rede sem fio. Tá? Isso é que torna a comunicação em um ambiente, em um enlace sem fio, mais difícil, né, que uma comunicação em um enlace com fio. Ou seja, existem mais problemas que devem ser resolvidos. Vamos ver agora, então,
o que eu acabei de dizer anteriormente, uma característica que existe, que é a propagação multicaminho. Vamos ver através de um exemplo como é que isso funciona. Você está vendo aí na figurinha ao lado, você tem um carro, né, que tem uma antena, está recebendo algum sinal, tem um avião, uma montanha e tem aí os prédios. E tem o transmissor, que é, por exemplo, uma estação base, né, de rede celular. Então, se você olhar, o sinal que foi transmitido por essa antena, ele pode bater no avião e refletir e chegar no carro, tá? Então, quer dizer, o sinal já não chegou diretamente no carro, ele foi refletido exatamente por quê? Pelo avião. Esse mesmo sinal, ele pode refletir na montanha e chegar no carro, tá? Então, o mesmo sinal que está sendo refletido por vários objetos. Pode refletir no edifício e chegar no carro. Tá? Então, você vê que o mesmo sinal, ele refletiu em vários objetos que estavam ao redor, tá? E chegou no carro em instantes diferentes. E o sinal pode chegar também através de um caminho direto. Tá? Então, é isso que a gente chama de propagação multicaminho. Eu tenho o mesmo sinal que bate em vários objetos e ele acaba chegando em instantes diferentes, tá? O mesmo sinal, tá? no receptor. Tá? Isso é um efeito indesejado, justamente que só ocorre na transmissão sem fio. Tá? Vamos ver um pouco mais de características de rede sem fio. Nós já vimos que a transmissão no ambiente sem fio, ele tem vários problemas, né? Nós vimos a propagação multicaminho, né? Nós vimos anteriormente também que a potência do sinal, ela pode, né, diminuir à medida que esse sinal se propaga por causa de objetos, tá? Vimos que pode ocorrer a interferência de outros equipamentos que estão usando a mesma frequência, e vamos ver ainda mais algumas características que também causam problemas nessa transmissão sem fio. O problema do terminal oculto. O que é o problema do terminal oculto? Como vocês podem ver na figurinha aí ao lado, o que acontece? O B e o A, repare, existe uma montanha, né, entre o A e o C. E o B e o A, eles se escutam mutuamente, porque a montanha não está atrapalhando a comunicação entre eles. O B e o C também se escutam mutuamente, porque a montanha não está atrapalhando a comunicação entre eles. Mas o A e o C, eles não se escutam. Por quê? Porque existe uma montanha entre eles dois. Tá? Então, o que ocorre? O A é um terminal que está escondido para C e vice-versa. Então, se A e C transmitem ao mesmo tempo para B, o que vai acontecer? Esse sinal ele vai interferir quando ele chegar em B. Só que nem A nem C vão perceber isto. Por quê? Porque um está escondido para o outro, ou seja, o sinal de A ele não chega em C e vice-versa. Então, existe esse problema do terminal oculto em uma rede sem fio, que numa rede com fio, esse problema não existe. Um outro problema que existe nessa rede sem fio, o desvanecimento do sinal. O que eu quero dizer com o desvanecimento do sinal? Tá? É que à medida, né, que esse sinal se propaga, ele perde a potência. Vocês podem olhar no gráfico ao lado. O que ocorre? Nós temos lá o terminal A, o sinal já está em vermelho. Vocês podem ver que à medida, né, que a distância vai aumentando, esse sinal, a potência do sinal vai caindo e ela não chega em C. O mesmo ocorre com o sinal de C, que está em azul no gráfico ao lado. Vocês podem ver que o sinal de C, ele sai de C com uma potência bastante forte, ele chega em D com uma potência ainda que B dá para B entender, né, escutar esse sinal, mas ele não chega em A. Então, como a potência do sinal ela vai caindo à medida que a distância vai aumentando, o que acontece? Né? Né? O que vai acontecer? O B e o A se escutam mutuamente, o B e o C também se escutam mutuamente, mas o A não escuta C e vice-versa. Por quê? Porque o sinal de um não alcança o outro. Então, este é um outro problema que nós temos, tá? É o desvanecimento do sinal. Então, nós vimos até agora que nós temos vários problemas relacionados o quê? A uma rede sem fio, que podem ocorrer, por quê? Por causa do ambiente, que é um ambiente sem fio, ou seja, o sinal ele vai se propagar no ar. Tá? Então, nós vimos diversos problemas que ocorrem devido a essa propagação do sinal em um enlace sem fio. Vamos agora recordar algumas técnicas de multiplexação para a gente poder abordar a questão dos protocolos. Tá? Vocês já viram essa parte de multiplexação em aulas anteriores. Aqui eu só vou fazer um breve resumo para a gente poder entender melhor como é que essas técnicas vão funcionar nas redes sem fio. Tá? Vocês podem ver nesses gráficos ao lado, vocês têm 3 gráficos aí.
Aí nós temos, no primeiro gráfico, nós temos a frequência, né, no eixo das ordenadas e o tempo no eixo das abscissas, tá? Então nós temos aí várias cores. O que significa cada uma dessa cor? Significa que o usuário está transmitindo numa determinada faixa de frequência. Então eu tenho uma faixa de frequência grande que está dividida entre vários usuários. Então eu tenho lá o usuário azul está usando um pedacinho dessa faixa de frequência. Então ele transmite todo o tempo um pedacinho dessa faixa de frequência. Então eu digo que eu tenho o quê? Uma multiplexação no domínio da frequência. Por quê? Porque o usuário ele usa uma parte do domínio da frequência. O usuário amarelo também está usando um pedaço, e assim sucessivamente. Então o usuário ele transmite o tempo todo e transmite usando um pedacinho da faixa de frequência. O segundo gráfico é uma outra técnica de multiplexação. Tá? Como é que eu vou dividir o meio entre usuários? Eu posso dividir, né, fazendo o quê? Usando, né, todos os usuários, eles usam toda a faixa de frequência, mas durante um intervalo de tempo curto. Então você vê aí que o usuário azul, ele não está transmitindo durante todo o tempo. Ele está transmitindo durante um slot de tempo, que é o que está em azul aí. Mas quando ele transmite, ele usa toda a faixa de frequência. Mesma coisa o usuário amarelo, verde e o vermelho. Então eu estou multiplexando, né, o meio de transmissão no tempo. Cada um transmite durante um slot, mas quando ele transmite, ele usa toda a faixa de frequência. Então ele tem maior capacidade. Já o CDMA é uma outra técnica de multiplexação. No CDMA, todo mundo transmite ao mesmo tempo. Nós vamos ver daqui a pouco como é que isso pode ser feito. Então, todos os usuários eles podem usar toda a faixa de frequência durante todo o tempo. Então, a gente vê aí que o usuário azul, amarelo, o vermelho, está todo mundo transmitindo junto, todo mundo misturado. Tá? A diferença a gente vai ver que cada um usa um código diferente. E isso faz com que o sinal possa ser recuperado no receptor. Tá? Então, isso aqui é uma breve recordação para a gente poder agora entrar, né, nos protocolos e ver os protocolos de multiprocesso numa rede sem fio. Vamos ver agora o CDMA. Nós acabamos de ver, né, um gráfico ilustrando como é que é feita a multiplexação. Vamos ver então como é que ele funciona. Tá? O CDMA é uma técnica usada em diversas redes, por exemplo, rede celular, rede por satélite. Um código único é atribuído a cada usuário. Então, cada usuário tem o seu código e vai usá-lo na hora de transmitir. Todos os usuários, eles compartilham a mesma frequência, como nós já vimos anteriormente, tá? Mas cada um usa o seu código, que é o que é chamado, no caso, de shipping sequence. Então, é a sequência que é determinada para aquele usuário, quer dizer, aquele usuário tem aquele código e ele vai usar aquele código na hora de transmitir. Como é o sinal codificado? O sinal codificado por um usuário é um produto de dados originais vezes o código. Nós vamos ver posteriormente um exemplo e vai ficar mais claro como isso é feito. E a decodificação do sinal, como ele é feita? Ou seja, como o receptor, ele decodifica esse sinal. Tá? Ele recebe um sinal e o que ele vai fazer? Tá? Esse sinal é uma sequência de bits. Então ele vai fazer um produto interno desse sinal que ele recebe com o quê? Com um código que é um vetor que possui esse mesmo número de bits. E a partir daí ele vai decodificar o que o seu emissor enviou. Ele permite que múltiplos usuários transmitam simultaneamente com interferência mínima. Então no CDMA você tem vários usuários podendo transmitir simultaneamente. E para que o CDMA funcione, é necessário que os códigos sejam ortogonais, ou seja, o produto interno, né, desses códigos ele tem que ser igual a zero. Isso garante que o protocolo vai funcionar. Vamos ver então agora um exemplo. No exemplo que nós vamos ver, nós vamos supor, para simplificar, para facilitar a explicação, que o bit 0 é representado por -1 e que o bit 1 é representado por 1. O emissor ele envia um conjunto de bits, que é o quê? É um vetor. Esse conjunto de bits que ele envia é o produto do bit que ele quer enviar pelo seu código. Tá? Então é isso que ele vai enviar. Cada bit é representado, né, justamente, então, se você pega, né, eu quero enviar o bit 0, tá, que vai ser representado por -1, tá, e eu faço um produto, né, desse bit que eu quero enviar pelo código, então, no final, cada bit vai ser representado por quê? Por um vetor que é igual ao tamanho do código. Então, se o código possui 10 bits, eu vou enviar o quê? Um vetor de 10 bits, que justamente é o produto daquele bit que eu quero enviar pelo código.
E o receptor, quando ele recebe, o que ele faz? Ele vai fazer justamente esse produto interno. Então, se vocês olharem aí ao lado no slide, tem uma conta, que é a conta que o receptor faz, que é uma conta bastante simples, tá? O S é o elemento, é o sinal que ele está recebendo. Então, ele está fazendo o produto, né, do bit 1 que ele está recebendo por C1, que é a posição 1 do código. Então, ele faz esse produto do quê? Do sinal que ele recebe, né? Ele pega cada posição desse vetor, esse sinal é um conjunto de bits, então pode ser representado por um vetor, e ele faz o produto interno, ou seja, ele pega cada posição desse vetor e multiplica o quê? Pela posição correspondente do vetor de códigos. Ele soma isso tudo e divide, por quê? Pelo tamanho do código, ou seja, pelo número de bits desse código. E com isso ele obtém o bit enviado. Vamos ver aí ao lado, agora, vocês podem ver, o cenário com um único emissor. Um pequeno exemplo para ilustrar como é que funciona, tá? O CDMA. Então, vocês veem aí, o slot 0 está em rosa, na figura aí ao lado, e o slot 1 está em azul. O slot 0 significa que o usuário quer enviar o quê? O bit 1, ou seja, ele está enviando, vocês veem aí, D, índice 0 igual a 1, é o bit que ele quer enviar. E embaixo tem o código. Vocês veem que o código ele é composto de 8 bits. Que são os valores desses 8 bits é o quê? 1 e menos 1. Então, a primeira coisa que ele faz, o emissor, é fazer o produto. Ele vai fazer o produto do bit 1 vezes cada elemento desse código. Então, vocês veem que o que ele vai enviar no slot 0 do canal é um vetor que é exatamente igual ao código, porque é 1 vezes o código vai dar o próprio código. Tá? Então, é esse sinal que ele está mandando. Mesma coisa para o outro bit, que está no slot 1. Ele quer enviar o menos 1, então ele faz o produto menos 1 vezes o código, elemento a elemento, então ele vai ter, ele vai enviar, né, o sinal que ele vai enviar no canal é justamente esse produto que é o que está em azul aí. Agora vamos ver o que o receptor faz quando ele recebe esse sinal. Ele vai fazer o produto interno. Então, o que é o produto interno? Ele vai pegar, né, cada elemento que ele recebeu, então ele pega lá, ele recebeu o primeiro bit, né, do slot 0. Ele faz o produto desse bit com o quê? Com o primeiro bit do código. Depois, o segundo bit que ele recebe com o segundo bit do código. Ele vai fazendo esse produto, soma isso tudo e divide por quê? Por n, que é um número de bits correspondentes ao código. Então, com isso, ele obtém o bit enviado pelo emissor. Tá? Então, de uma forma simplificada, a gente viu aqui como é que o CDMA ele funciona. Ou seja, você tem o emissor, ele faz um produto do bit que ele quer enviar pelo seu código, e o receptor faz o produto interno do vetor que ele recebe pelo código do emissor. Ou seja, os dois, eles têm que conhecer esse código. Tanto o emissor quanto o receptor, eles têm que conhecer o código. Vamos ver um exemplo agora com 2 emissores. Nós vimos anteriormente o exemplo com um único emissor. Vamos ver agora com 2 emissores. Então, nós temos aí um emissor, né, A, emissor B, 2 emissores na figura ao lado. Todos 2 estão enviando uma informação. Tá? O início é exatamente como nós vimos anteriormente. Cada emissor faz o produto do bit que quer enviar pelo seu código. E depois, o que acontece? Como é que essa informação é transmitida no canal? A soma dos 2 sinais. Então, o sinal enviado pelo emissor A, ele é somado ao sinal enviado pelo emissor B e é isso que é enviado no canal. Vocês podem ver agora, aí na figurinha ao lado, que nós temos valores de 2, menos 2, porque foi a soma de 2 bits 1, a soma de 2 bits que equivaliam a menos 1. Então, isso aqui deu esses valores de 2 e menos 2. E nós temos também alguns bits que deu 0, né? Quando um era menos 1 e o outro era 1, quando esses 2 sinais se somaram, isso deu 0, tá? Então, nós vimos que essa informação é que é enviada pelo canal, é a soma, né, de todos os emissores que estão transmitindo pelo canal. E na hora do receptor, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa que nós vimos, por exemplo, anterior de um único emissor. Ele pega esse sinal recebido, multiplica o quê? Faz o produto interno desse vetor pelo código do emissor que enviou. E com isso ele obtém o bit que o emissor enviou. Tá? Então, o procedimento ele é o mesmo. Tá? A única diferença é que agora, se nós temos N emissores, o que é enviado pelo meio de transmissão são o quê? São os N sinais, a soma desses N sinais desses N emissores. Tá? Então, nós vimos aqui, resumidamente, como funciona o protocolo CDMA. De uma forma bastante abstrata, né? Nós vimos como é que funciona esse protocolo.
Vamos agora abordar um outro tópico da aula de hoje, que são as redes celulares. Inicialmente, vamos descrever os componentes de uma rede celular. Primeiramente, o que é uma célula? A célula, que vocês podem ver alguns hexágonos aí na figura ao lado, com uma anteninha, tá? Cada um desses hexágonos está representando uma célula, tá? O que a célula faz? Ela cobre uma determinada área que o terminal móvel está. Então, quando você está, né, dentro da área de cobertura daquela célula, a estação base que está ali naquela célula é que vai atender, né, vai gerenciar as suas ligações. Tá? Então, nós temos uma estação base em cada uma das células, que é igual, por exemplo, ao ponto de acesso 802.11. Nós vamos ver mais tarde que padrão é esse 802.11. Os usuários, eles se conectam à rede através da estação base. Tá? E a interface aérea que existe aí é o quê? Justamente é o protocolo da camada de enlace, que faz a comunicação entre o host móvel, que está se movimentando, e o quê? E a estação base. É o protocolo da camada de enlace, no caso, que faz essa comunicação. O que nós temos mais aí? Nós temos o que a gente chama o MSC, que é o quê? O Mobile Switching Center. O que ele faz? Ele conecta as células, a rede pública. Então, vocês podem ver, né, que existe uma ligação, né, cada estação base dessas, ela vai estar ligada a esse Mobile Switching Center. Então, ela vai estar ligada a ele e ele vai conectar o quê? Essa rede celular à rede pública. Vocês podem ver ao lado em azul a rede de telefonia e internet. Então, ele vai conectar, ele faz a conexão entre a estação base e a rede pública de telefonia ou a internet. Ele gerencia as conexões. Então, é o MSC que faz a gerência das conexões e também trata da mobilidade. É esse elemento da rede celular que trata da mobilidade. Vamos ver, então, algumas das principais técnicas justamente para compartilhar o meio de transmissão em uma rede celular. Então, nós temos ali um meio, que é um meio broadcast. Então, todo mundo pode transmitir naquele meio. Então, tem que existir um protocolo para regular a transmissão nesse meio. Nós vimos uma breve recordação, em alguns slides anteriores, de algumas técnicas justamente para permitir a multiplexação desse meio entre várias estações, né? O FDMA, o TDMA e o CDMA. Então, vamos ver o que as redes celulares usam, porque elas usam essas técnicas que você já conhece, tá? As redes celulares, algumas usam uma combinação de FDMA e TDMA. Se você olhar aí na figurinha ao lado, você vê que nós temos várias faixas de frequência, né? Está marcado aí, e temos os slots de tempo. Então, essa combinação de FDMA e TDMA quer dizer o quê? Que você tem uma faixa de frequência grande, que é dividida em faixas menores, e nessas faixas menores, elas ainda são divididas em slots de tempo. Então, uma estação, ela acessa uma determinada faixa, né, um pedacinho dessa frequência, e acessa um slot dentro dessa faixa. Então, você tem uma combinação das duas técnicas, da FDMA com a TDMA. Algumas redes operam segundo essa combinação, tá? Depois a gente vai ver alguns padrões para a rede celular. Aí, existem algumas redes celulares no Brasil que operam usando esse tipo de técnica, tá? Por exemplo, a Oi opera usando esse tipo de técnica, uma combinação de FDMA e TDMA. Tá? Uma outra técnica que pode ser usada é a CDMA, que nós vimos na aula de hoje, que é a multiplexação por divisão de código. Então, as redes celulares, elas operam dessas duas formas, tá? Ou uma combinação das duas técnicas, FDMA e TDMA, ou elas operam usando CDMA. Tá? São as técnicas principais para a multiplexação do meio de transmissão em uma rede celular. Agora vamos ver alguns padrões para a rede celular. Tá? Primeiramente, vamos ver padrões do sistema 2G. A segunda geração de rede celular, ela foi projetada para canais de voz. Então, somente usuários, né, só para usuários que queriam fazer ligações telefônicas. A segunda geração foi uma evolução da primeira geração. A primeira geração, o que ela permitia? Ela permitia transmissão somente analógica. Tá? Então, a evolução da primeira geração para a segunda geração permitiu ao usuário, né, sair da transmissão analógica para a transmissão digital. Tá? Qual a vantagem disso? Melhorou bastante a qualidade e a capacidade de transmissão dessas redes celulares.
Então, vantagens, maior capacidade e maior segurança. Um padrão, tá? Um primeiro padrão para a rede de segunda geração foi o IS-136TDMA, que é, como eu falei anteriormente, uma combinação dessas duas técnicas de multiplexação, da FDMA e da TDMA. Então, esse padrão, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e combina essas duas técnicas. Um outro padrão, que é o GSM, né? GSM é Global System for Mobile Communications. O que ele faz? Ele também usa essa mesma combinação de multiplexação, FDMA e TDMA, e ele é o mais amplamente, foi durante muitos anos, o mais amplamente utilizado para a segunda geração. E por último, nós temos um padrão, que é o IS-95, que é baseado aqui no CDMA, que nós vimos na aula de hoje, que é a multiplexação por divisão de código. Então, nós vimos aqui 3 padrões, tá, de segunda geração, tá, sendo que o segundo, que é o GSM, é o que foi mais amplamente utilizado pelas redes celulares que nós temos em operação. Mas essas redes evoluíram. Então, nós tínhamos o padrão 2G e essas redes, elas evoluíram para um padrão que a gente chama geração 2.5G. Tá? O que tem de diferente, né, do padrão 2G para o padrão 2,5G? Agora é permitido, né, a transmissão de voz e de dados. Então, houve um aumento na capacidade de transmissão, né, desses padrões de rede celular. Então, nós temos um primeiro padrão, que é o GPRS, né, que é General Packet Radio Service. O que esse padrão faz? Ele evoluiu a partir do GSM. Então, é uma rede celular que o padrão evoluiu a partir de um que já existia de segunda geração. A diferença é que a taxa de transmissão aumentou. Você pode ter até 64K, dados, transmitindo dados, né, não para voz. E os dados são enviados em múltiplos canais. Então, se tem canal sobrando numa determinada célula, os dados podem ser enviados em diversos canais. Isso faz o quê? Faz aumentar a capacidade de transmissão. Um outro padrão que tem é justamente o EDGE, né, que é o Enhanced Data Rates for Global Evolution. Esse padrão ele evoluiu a partir do quê? Do GSM, que nós já vimos anteriormente, que era de segunda geração. Ele usa o quê? Uma modulação mais eficiente, então isso aumenta a capacidade de transmissão. A taxa de transmissão de dados, vocês podem ver que é maior, é até 386 kbits por segundo. Tá? Isso permite a transmissão de dados. É uma taxa baixa, mas já permite alguma transmissão. Por exemplo, e-mail, que não tem muito requisito de banda, já pode ser usado com esse valor de taxa de transmissão. Um outro padrão, CDMA 2000, também é um padrão de segunda, né, 2,5, da geração 2,5 para celular. O CDMA 2000, a fase 1, ele evoluiu a partir do IS-95. E o que ele tem como característica? Existem canais suplementares que são alocados sob demanda. Então, se você quer transmitir dados e tem canal sobrando na rede, o que acontece? Você pode usar um canal desse. Então, existem canais suplementares que, à medida que o usuário vai precisando de mais canais, eles vão sendo alocados para esse usuário. Então, as taxas de transmissão elas podem chegar a valores maiores, até 144 kbits por segundo. Tá? Então, esse é um outro padrão, tá, baseado no CDMA, no protocolo CDMA, que nós já vimos hoje, que permite, né, o acesso a uma rede celular. Por último, vamos ver os padrões de terceira geração para a rede celular. Os sistemas 3G, o que eles têm de diferente? Tá? Eles permitem a transmissão de voz e dados, como o 2,5, que é a geração 2,5, e eles têm um diferencial. Eles têm como objetivo prover taxas maiores de transmissão. Tá? Então, as taxas de transmissão, elas são até 2 megabits por segundo para distâncias indoor, ou seja, dentro de um ambiente de uma sala, né, um escritório, e entre 144 e 384 bits para distâncias maiores e usuários que estão se movimentando. Então, a diferença básica, né, da terceira geração para segunda ou a 2,5G é o quê? O aumento nas taxas de transmissão, na capacidade do sistema. Um primeiro padrão é o MTS, né, que evoluiu a partir do GSM, só que agora usando o CDMA. E um segundo padrão é o CDMA 2000. O CDMA 2000, ele tem uma modulação adaptativa, ou seja, a modulação é escolhida de acordo com as condições da rede sem fio.
A escolha do host móvel que vai transmitir depende das suas condições, ou seja, da interferência da propagação. Então, é dado prioridade a um host que está em condições melhores de receber um sinal. E o CDMA 2000 ele é principalmente usado na América do Norte e na Ásia. Tá? Então, nós vimos aí alguns padrões para rede celular de terceira geração, tá? Então, com isso, nós terminamos a aula de hoje, tá? Vimos as principais características de rede sem fio, né? Vimos um padrão para transmissão em rede sem fio, que é o CDMA, e por fim nós vimos os principais elementos de uma rede celular e alguns padrões que existem, tá? Como eu disse anteriormente, as companhias TIM, Oi, elas usam, e a Claro, elas usam a transmissão baseada em TDMA e FDMA. E a companhia Vivo é a única no Brasil que usa o CDMA como padrão para acesso ao meio de transmissão, tá? Então, fechando a aula de hoje, o que nós podemos ver é que ao longo do tempo, as redes sem fio, elas cresceram muito em sua importância. Nós temos muitos equipamentos hoje em dia, né, sem fio, né, os usuários, esses equipamentos baratearam bastante, né, o seu custo, então nós temos muitos usuários usando esses equipamentos sem fio e com isso permitiu o avanço da tecnologia justamente, né, nesse campo, né, de desenvolvimento de protocolos, de gerência, né, para redes sem fio, tá? Então, hoje em dia, nós podemos ver, né, em alguns países nós temos redes sem fio, que as pessoas podem, de um trem, estar com o seu computador e estarem trabalhando. Nós já temos redes sem fio que permitem essa comunicação, né, do usuário móvel até dentro de um trem, de um ônibus, podendo estar acessando a internet, podendo estar respondendo o seu e-mail, tá? Isso é uma evolução bastante grande e que facilita bastante, né, o trabalho e a vida das pessoas, tá? Então, vamos encerrar a aula de hoje. Até a próxima.